Futuros servidores em todo o Brasil, em especial você, futuro empregado público dos Correios. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui, rumo à sua aprovação e classificação, trabalhar o Código de Conduta, Ética e Integridade para vocês aí, futuros empregados públicos dos Correios. Eu já quero, antes de iniciarmos aqui a nossa dica número 1, lhe convidar para fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Nessa lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, você terá dicas da legislação e também de outras matérias com outros professores parceiros, do português, da informática, da matéria específica do seu cargo. Então, me chame no WhatsApp, né, e aí estarei lhe falando melhor sobre essa lista de transmissão. O meu nome, que fique bem claro aí, é professor Valnei Oliveira, tá? E justamente lhe convido logo para fazer parte da lista de transmissão no meu WhatsApp, 91982309873. Não menos importante, já lhe convido também a me seguir no Instagram. Dou dicas por lá, no meu Instagram, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira. Fechou? Sem mais delongas, vamos logo dar início aí a nossa dica. O capítulo 1 diz assim, da introdução: o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta. Isso aqui é muito importante. Já no artigo 1º tem algo muito importante. Qual é a razão de existir do Código de Ética aí de vocês, futuros empregados públicos dos Correios? Está aqui no artigo 1º já uma resposta. É justamente para prevenir o quê? O desvio ético da conduta. Você, lógico, sendo empregado público dos Correios, você tem que agir de forma ética, agir de forma de probidade, de forma correta, tá? Então, visa a prevenção de desvio ético de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre. Olha só essa palavra sempre. Marque aí, nesse artigo 1º, essa palavra sempre. Pessoal, por que o senhor está mandando marcar no artigo 1º a palavra sempre? Porque é o seguinte, tá? Só vou colocar de forma resumida aqui o Código de Ética dos Correios, tá? Código de Ética dos Correios, tá? Então, por que eu quero que você marque nesse artigo 1º a palavra sempre? Porque quando existe uma questão de concurso público e que tem palavras que restringem demais ou que ampliam demais, sempre, somente, exclusivamente, sem exceção, todos, em hipótese nenhuma, 99% de chance de estar errado. Então, se eu já estou lhe falando que a 99% de chance de estar errado, temos que ficar atento a 1% que está na lei. E olha aí, esse sempre. Então ele fala aí, sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações e sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Tá? Então, justamente esse código aqui, ele visa basicamente isso. Né? Justamente o quê? Que você, através do conhecimento desse código, quando você for empregado público dos Correios, você vai agir sempre, não é uma vez ou outra, não. Vai agir sempre baseado nos princípios fundados na legislação. Sempre baseado nas suas condutas, quando você for ali empregado público, vai ser sempre baseado justamente nos princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações. Relações com seus colegas de trabalho, relações para com
aquele usuário do serviço público dos Correios, relação com fornecedores de serviço, possíveis fornecedores terceirizados, com todos você vai agir justamente baseado na legislação e na ética. E detalhe, se você, Deus o livre, descumprir alguma dessas condutas éticas, se você por acaso descumprir algum dos princípios fundados na legislação, olha o que diz aqui, consequências terão nas sanções, nas punições, justamente do descumprimento desses dispositivos. E só revendo lá no início, através desse código de ética aqui dos Correios, tem o objetivo de prevenir os desvios éticos de conduta, tá? E a consecução dos seus objetivos organizacionais. Fechou? Muito bem. Agora, bora para o capítulo 2, que trata do tema da abrangência. Lembrando que eu lhe aguardo na minha lista de transmissão gratuita de dica do WhatsApp. Me chame lá, 919-8230-9873. Repetido, 919-8230-9873. Artigo 2º, ele traz a seguinte redação. Esse Código de Conduta de Ética e Integridade é de observância obrigatória. Muito importante isso, tá? Muito importante isso. Nesse artigo 2º, marque a palavra observância obrigatória. Como assim, professor? Por quê? Porque a banca vai querer falar assim, é facultado ao empregado público do Correio, justamente é facultado ao empregado público do Correio seguir as regras, né, desse Código de Conduta Ética, tá? Desse Código de Conduta Ética. Errado, tá? Errado por quê? Porque esse Código de Conduta Ética e Integridade é de observância obrigatória. É obrigado. Você, querendo ou não, terá que cumprir esse Código de Conduta Ética aqui dos Correios, tá? Então, mais uma vez, esse Código de Conduta Ética e Integridade é de observância obrigatória por todos os membros dos conselhos de administração e fiscal e da diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas, estagiários, prestadores de serviço, agentes delegados e quaisquer. Marque a palavra quaisquer. Por quê, professor? Já está dando náusea, né? Palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance. Então, e quaisquer pessoas que estejam a serviço do Correio e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Professor, eu tenho dificuldade, estou lendo sua mente, professor, eu tenho dificuldade de gravar, eu vou ter que gravar aqui, né, conselho de administração, fiscal. Ei, resumidamente, todos aqueles que estiverem lidando com o serviço do Correio, inclusive como é que coloca estagiário, prestador de serviço, agente delegados, ou seja, todos aqueles que, porventura, no momento em que os Correios estiver prestando o serviço e chegar ao usuário, ou mesmo o serviço interno, ter algum envolvimento com o Correio, seja agente delegado, seja prestador de serviço, seja estagiário, seja o que quer que seja, né? Os empregados, servidores, empregados cedidos ao Correio, todos aqueles que estiver, tanto é que ele coloca no final, quaisquer pessoas que estejam a serviço do Correio e de suas ações, tá? Inclusive de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Inclusive o voluntariado, tá? Todos esses devem respeitar esse Código de Conduta Ética e Integridade. Professor, de forma facultada? Não, de forma o quê? Obrigatória. Fechou? Tranquilo? Muito bem. O parágrafo 1º diz que no ato da posse de assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá sua atividade, os que são abrangidos por esse código,
prestarão compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Não é à toa que esse Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios está no seu programa. Por quê? Porque você já está conhecendo o conteúdo. Comigo, através aqui da dica, você vai conhecer o conteúdo né, dessa lei, que não é tão extensa. Inclusive, agora eu lembrei também, eu estou finalizando, acho que já até finalizou quando você estiver assistindo, uma lista de questões, tá? São questões do estilo que a banca possivelmente vai cobrar na tua prova. Uma lista de questões em PDF sem gabarito, com videoaula de correção comigo aqui no meu estúdio, dando dicas e macetes. Às vezes o aluno reclama, professor, mas eu deveria colocar as questões com gabarito, porque eu quero só treinar. Ei, a proposta é minha. Eu não quero simplesmente passar uma lista de questões com gabarito, você resolve o gabarito. Não é isso, eu quero comentar, eu quero trazer as informações que porventura estarão na sua prova, porque às vezes de uma questão eu consigo extrair 2 ou 3 ou 4, até 5, 6 informações além daquela questão. Então eu não repasso o gabarito. O gabarito você vai ter que extrair assistindo uma videoaula como essa. Né? Ah, professor, não gostei. Comigo é com uma relação de amor ou ódio. Ou me ama ou me odeia. Se me amar, vai passar. Se me odiar, vai passar também. Depois que passar, vai me amar. Então, para mim, não importa. O importante é a sua aprovação e classificação, tá? Então, estou finalizando. Professor, onde é que eu posso adquirir? Olha só, você vai adquirir essa lista de questões aqui, na plataforma do meu site, www.valneioliveira.com.br, tá? Na plataforma do site, você pode comprar no Pix, você pode comprar no cartão de crédito, você pode comprar no boleto bancário também. Assim que o sistema PagSeguro reconhecer sua compra, de imediato é liberado. Você consegue acessar o material com login e a senha. Lembrando que o material é lista de questões em PDF sem gabarito comigo, na correção aqui no estúdio, dando dicas e macete. Tá? Então, voltando aqui, falamos da abrangência. Resumidamente, todos aqui estiverem envolvidos com o serviço do correio, seja estagiário, seja prestador de serviço, seja agente delegado, seja empregado, seja assessor especial contratado, seja membros da diretoria executiva, sejam ali os conselheiros, membros do conselho de administração e fiscal, sejam os comitês estatários, todo mundo, todas aquelas pessoas envolvidas com o serviço do correio serão abrangidas por esse Código de Conduta Ética, certo? E mais uma vez, não é à toa que os senhores e as senhoras estão estudando. Por quê? Porque quando os senhores forem tomar posse, eu creio que os senhores e as senhoras vão tomar posse, quem crê diga amém. Amém. Amém significa assim seja. Amém. Então, no momento da posse, diz o parágrafo 2º, aliás, parágrafo 1º do artigo 2º, tá? Quando você estiver ali para assinar o instrumento formal, o que diz aqui? Que você vai prestar o compromisso. Você vai prestar o compromisso de quê? De acatar, de obedecer, do acatamento e também que você vai observar as regras que estão estabelecidas neste Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Fechou? Tranquilo. Cuidado, hein? Cuidado que o examinador pode colocar no exercício, né? Você vai ter que prestar o compromisso. Não. Na nomeação. Não. Na verdade, é no ato da posse. No ato da posse. Fechou? Muito bem. O parágrafo 2º diz que constatará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados, residentes das empresas prestadoras de serviços assumam a obrigação de observar o disposto nesse código. Professor, não entendi. Bem, você já ouviu falar da licitação. A licitação é o momento em que, resumidamente, claro, não está no teu programa, só você entender, que o correio precisa de fazer um serviço, precisa fazer uma obra,
tá? E a lei permite, ele vai fazer de acordo com a licitação, vai fazer de acordo com a lei de licitação. Vai dar oportunidade para várias empresas, por exemplo, ali oferecer ali o menor preço e tal, aquele negócio todo. Uma empresa X ganhou, tá? A empresa X ganhou aquela licitação. Perfeito. Então aquela empresa X ela vai assinar um contrato administrativo com os Correios. Fechado até aí? Fechado. Aqui está a cereja do bolo, tá? Neste momento, na contratação, no contrato celebrado pelo Correio com essa empresa que ganhou, vai existir uma cláusula. Cuidado, hein? A banca vai dizer que é facultado a empresa, né, que ali venceu a licitação, que assinou o contrato administrativo, por meio dos seus representantes legais, empregados terceirizados, das empresas prestadoras, assumir a obrigação. Existe uma cláusula para assumir. Não é facultado, é obrigatório. Deverá existir. É obrigatório, deverá existir uma cláusula. E esta cláusula, que vai estar constante no contrato, ela vai justamente trazer a obrigação de todos aqueles que estão ali, que vão cumprir aquele serviço, que eles tenham conhecimento deste Código de Conduta Ética. Fechou? Muito bem, o parágrafo 3º do artigo 2º diz que é compromisso dos profissionais dos Correios, dos senhores, e as senhoras estão do outro lado aí, ó, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviços, os clientes e qualquer pessoa, seja física ou jurídica, seja de direito público ou mesmo direito privado, para a observância dos compromissos constantes desse código nas relações estabelecidas com os Correios. O que é isso, professor? Os senhores e as senhoras que serão futuros aí profissionais do Correio, é compromisso, é obrigatório. Você está ali o tempo todo, dentro da sua competência, é claro, orientando. Olha, preste atenção, os prestadores de serviços, orientando os clientes e mesmo qualquer pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja pessoa de direito público, seja pessoa de direito privado, tá? Orientando a quê, professor? A observância dos compromissos constantes desse código nas relações estabelecidas com o Correio. Vou dar um exemplo para você ficar bem claro na sua mente. Bem claro, tá? Quando você entra, por exemplo, aqui no meu estúdio, tá? Quando você entra no meu estúdio, existem regras nesse estúdio que devem ser cumpridas. Por mim, apesar de ser o proprietário, todavia, entretanto, eu tenho que cumprir essas regras, tá? E também pelos colaboradores que aqui trabalham, certo? E essas regras, elas são cumpridas por mim, por ele, e se entrar mais algumas pessoas aqui, esses colaboradores falam, ei, e orientando, olha, por favor, faça assim, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, tá? Seja quem quer que seja, que entrar no meu estúdio tem que obedecer às regras de condutas do estúdio. Não é só regra de conduta, é regra de conduta ética que existe aqui para os que trabalham aqui neste ambiente. É a mesma ideia que vocês vão, inclusive eu falo para os colaboradores, que eles têm esse dever também de orientar, porque por vezes, vamos supor, entra uma pessoa aqui, né, que não conhece o estúdio, começa a mexer nos aparelhos. Tem uma regra de conduta aqui do estúdio que não pode mexer nos aparelhos, a não ser o profissional habilitado que trabalha com os aparelhos. Com a câmera, com o microfone, com o data show, com a televisão, com várias coisas que tem aqui dentro do estúdio. Só que a pessoa que está chegando, ela não está sabendo. Então, os colaboradores, olha só, é compromisso dos profissionais aqui do meu estúdio chegar, lógico, dentro da sua competência, orientar os prestadores de serviço. Orientar quem? Os clientes. Orientar quem? Qualquer pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado. Para quê? Justamente para observar. Ei, venha cá, venha cá, venha cá, venha cá. Meu estúdio, tá? Olha aqui, ó, olha esse código. Dá uma olhadinha. Vamos observar. É meu compromisso como funcionário aqui, servidor, orientar para que não aconteça algo que venha destoar
acontecer de forma diferente com o que está no código. Fechou? Muito bem, perfeito. O parágrafo 4º diz que os agentes definidos no caput significa na cabeça do artigo, tá? Marque a palavra deverão. Deverão. Muito cuidado. O examinador ama onde tem deverão, colocar poderão. E onde tem poderão, colocar deverão. Simplesmente ama de paixão fazer isso. Por quê, professor? Ó, deverão é um ato vinculado, é obrigado a fazer. Poderão, como o próprio diz, o nome próprio fala, é discricionário. Dentro da conveniência e oportunidade, eu posso ou não fazer. Aqui não. Os agentes definidos na cabeça do artigo, ou seja, todos aqueles em que deve obedecer esse código, deverão também obedecer às normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Federal, no que couber. Justamente esse Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, você tem que observar também, tem que analisar, tá? O Código de Ética também, além do que o Código de Alta Administração Federal. Cuidado que a banca pode colocar uma questão. Os profissionais do Correio deverão obedecer somente este Código de Ética e Conduta. Não. Além deste Código de Ética e Conduta, também o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, você vai ter que obedecer, vai ter, no caso, que observar, e o Código de Conduta da Alta Administração Federal, lógico, no que couber. Fechou? Tranquilos? Olha, aqui ó, tem um código de conduta aqui, já estou falando que eu tenho que finalizar esse bloco para não ficar muito grande, né? Porque senão a pessoa cansa quando vai assistir no YouTube. Vamos dar outras dicas aqui pelo YouTube, mas eu lhe convido logo a fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Temos professor parceiro também que vai dar dicas de português, o professor de português, professor parceiro também que vai dar dica de informática e o professor parceiro que vai dar dica das disciplinas, dos assuntos específicos. Certo? Então aguardo você na minha lista de transmissão, me siga no Instagram para mais dicas e adquira logo, vá logo para você adquirir o preço promocional, a lista de questões sobre esse código de conduta ética que será, como eu brinco com meus alunos, as QS, as questões sonhadas, Ctrl+C e Ctrl+V mental. Um abraço e até os nossos próximos encontros.